Se revela a sua palavra, irmãos. Livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. É o assunto que o Senhor nos revela. Capítulo 3, livro de 1 Samuel. Glória a Deus. Façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. Deus fala com Samuel em sonhos. E um mancebo Samuel serviu o Senhor perante ele, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, mas não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos já se começavam a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo, pelo que ele disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que lhe ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto lhe tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei e sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque, fazendo seus filhos execráveis, não os repreendeu. Porquanto jurei a casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Até aqui, irmão. Amém. Glória a Deus. Palavra conhecida, irmãos, o Senhor nos mostra, mais uma vez, falando de Samuel, o profeta, que também julgou a Israel muitos dias. Era homem de Deus, amado pelo Senhor, respeitado, e que até os anciãos da cidade, quando via chegar, perguntavam: é de paz a tua vinda? Porque nele estava a palavra de Deus, começando já desde a infância, como fizemos essa leitura agora. Sua mãe, chamada Ana, que era estéril e almejava um filho, e Penina, que era outra mulher de Eucana, gerava filhos, e Ana sofrendo esta opressão, pois era honroso uma mulher dar muitos filhos naquele tempo, e ela sofria um preconceito, uma discriminação muito grande, tanto na própria casa quanto na sociedade. Glória ao nome do Senhor. E se preocupava com seu esposo também. Mas Eucana
dizia ela que a amava, não importando as condições. O amor dele era incondicional por ela, não importando as condições de Ana, mesmo não lhe dando filhos. Bendito é o Senhor. E ele consolava ela com essas palavras. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O Senhor já disse para nós no começo desta palavra. Aleluia. Nosso esposo, chamado Cristo Jesus, ele não nos ama com interesse. Ele nos ama simplesmente porque ele nos ama. É um amor sem explicação. E se fôssemos puxar a ficha, ele não tinha obrigação alguma de ter o seu amor sobre nós. Bendito é o nome do Senhor. Mas o seu amor está em um patamar que a nossa mente, o nosso coração jamais acompanhará, pois é um amor ilimitado. Bendito é o nome do Senhor. E o Senhor diz para nós nesta noite, nesta palavra, aleluia, o meu amor para você, você tem que saber que eu não estou interessado na sua vida. Eu só quero saber se você ainda é fiel comigo no nosso casamento. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Porque assim como Ana tinha o tempo de gerar, vai ter o tempo de chegar e você dar muitos frutos para mim, diz o Senhor para você. Glória ao nome do Senhor. Eu só quero saber se você me ama, porque eu já me declaro que para você que eu te amo, diz o Senhor. Mas, Senhor, as minhas forças eu não consigo produzir mais do que o Senhor merece. Senhor, eu sei que o Senhor merece mais do que aquilo que eu dou. Bendito é o nome do Senhor. Mas eu tropeço aqui, eu tropeço lá, eu tento e não consigo. E diz o Senhor, eu entendo a tua alma, eu entendo o teu coração. Aleluia. E o Senhor diz para você nesta palavra, continue firmado no meu amor, porque você vai conseguir produzir muitos frutos na minha obra. Bendito seja o Senhor. Aí então a angústia a tomava. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. A opressão, a fadiga. Porque ela queria gerar. E a tristeza já tomava conta de novo. Aleluia. Assim como nós, o Senhor vem, fala conosco na palavra, nos reforça, nos enriquece. Nós saímos do culto fervorosos, fortes, e aí dizendo, não, agora eu dou conta, agora eu vou passar essa prova, agora pode vir que o Senhor está comigo, e nós cheios de confiança. Mas daí vem a opressão de novo, vem o inimigo de novo, e começa a oprimir, nós começamos a nos debilitar. Glória ao nome do Senhor. Mas diz o Senhor por esta palavra, eu estou cuidando da tua alma. Aleluia. E aí então ela triste ia no templo, ia orar. Quantas orações fez? E nenhuma dessas, como se lermos aqui atrás. Ela estava lá orando, não tinha força, nem para falar, nem para abrir a boca. Aí o sacerdote ali que ministrava o templo, já olhava lá, já estava ela orando, só mexendo com os lábios. E ele já com os olhos da carne, só passou e com os olhos da carne já a julgou e disse, está fora de si, está bêbada. Mulher, aparta de ti o teu vinho. Glória ao nome do Senhor. E ela disse, não, meu Senhor, não tenha a tua serva por filha de Belial. Não, na verdade eu estou amargurada de espírito. Aí conversou com ele ali, ele entendeu. Aí ele disse para ele, vai e seja feito segundo o teu coração, que o Senhor te ouça. Falou as palavras para ela, ele entendeu. Glória ao nome do Senhor. Diz o Senhor para você nesta palavra, aleluia, eu entendo você antes de você me clamar, eu te ouço antes de você me buscar. Glória ao nome do Senhor, aleluia, mas eu te ouço, diz o Senhor, e eu te atendo. Bendito seja o Senhor.
Aleluia. Não importa que desse lado ninguém entenda, ou da tua casa ninguém entenda, o que reside contigo não entenda, o teu vizinho não entenda, o presidente, a autoridade, seja lá o que for. Mas diz o Senhor, o meu processo entre eu e você, eu sei o que eu confiei em você, diz o Senhor. Glória a Deus nas alturas. E foi passando o tempo, o Senhor abriu o ventre dela. E ela gerou Samuel e fez um voto, o voto que ela tinha feito, ela cumpriu. Quando uma vez ao ano eles iam lá adorar, sacrificar, Eucana disse, vamos Ana, vamos também. Ela falou, não, esse ano eu não vou, eu só vou quando eu desmamar o menino, aí vou e vou deixar ele lá, depois eu volto. Aí ele disse, então fique e seja assim feito. E aí quando o menino desmamou, assim que desmamou, ele a levou para o templo e entregou para ficar a serviço da obra de Deus, servindo junto ao sacerdote Eli. Glória a Deus. E aí ali ficou, e como diz na palavra aqui, todo ano ela ia e o visitava, levava as ofertas, sacrificava ao Senhor, revia o filho e voltava. E ele foi entregue ao Senhor, porque o Senhor criou todo esse caminho para que ele pudesse ter Samuel para si, para que pudesse ter Samuel dedicado inteiramente para a obra de Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Aí o Senhor fez todo esse caminho, depois Ana gerou outros filhos, mas o Senhor queria Samuel para ele, o Senhor tinha um plano com ele. Glória ao nome do Senhor. Aí o Samuel ficou à disposição da obra do Senhor. Aleluia, aleluia. E quando o Senhor escolhe, aleluia, não tem idade, não tem classe social, não tem cor de pele, não tem classificação de disso ou daquilo. Quando o Senhor escolhe um, o Senhor escolhe. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E no meio daquele sacerdote, Eli, que era o responsável, tinha seus dois filhos, Ofni e Finéias, e que também ministravam o templo. Só que Eli deixou a coisa afrouxar. Viam que estavam deturpando a obra de Deus, estavam fazendo abominações no templo, e Eli, responsável, não agiu. Aí o Senhor se irou, se indignou contra ele. Aleluia. Porque estava cuidando de algo que não era seu. Então tinha que ter total zelo. Aleluia. Aí o Senhor escolheu o menino. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aí começou a ter um encontro. O Senhor foi se apartando de Eli. Ele já não conhecia mais a voz de Deus. Já não tinha entendido. Já queria cobertar aquilo. E o Senhor se ausentou e teve um encontro com Samuel, com o menino. E disse, Samuel, eis-me aqui. E correu lá, achou que era o Eli que estava chamando. Glória a Deus. Não te chamei, volte a dormir. Deitou de novo Samuel. De novo foi lá. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Entendeu que era Eli. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Achou que ia servir a Eli. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor diz para você, diz para nós nesta palavra, eu não te chamei aqui com voz de homem. Eu te chamei aqui pela minha voz, pelo meu poder. Você está aqui nesta obra, você está aqui hoje ouvindo esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Não foi indicação, não foi quem te mostrou assim, vai lá que tem a obra de... Não, diz o Senhor, foi eu que fiz uma volta inteira para que você hoje, neste ano, neste século, neste dia, pudesse estar aqui na minha obra, ouvindo eu falar contigo nesta palavra. Glória ao nome do Senhor. Aí foi, aí Eli, que já tinha experiência, mesmo o Senhor já tinha meio que apartado dele, mas ele já sabia do que se tratava. Aí ele disse, olha, há de ser que quando essa voz falar de novo, você fala, eis-me aqui, Senhor. E aí o resto Eli sabia o que ia se suceder. Aí ele voltou e novamente, Samuel, eis-me aqui, fala, Senhor.
que o teu servo ouve. Aí o Senhor começou a falar com ele. Glória a Deus. Aleluia. Foi o primeiro encontro de muitos encontros. Foi o primeiro diálogo de muitos outros que viriam. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Por isso que o Senhor diz na palavra: feliz aquele que o Senhor já o encontra no início da sua vida nesta hora. Aleluia. Bem-aventurado aquele que dedica toda a sua vida em servir ao Senhor. Aleluia. Não, você nunca vai ficar no prejuízo por dedicar 100% da tua vida ao Senhor. Aleluia. Aos moços, às moças, aos meninos, o Senhor diz: você nunca vai perder por se dedicar na minha obra. Glória ao nome do Senhor. Aos de meia idade, o Senhor diz: você não está perdendo nada por se dedicar em me servir. E aos velhos, o Senhor diz: você nunca perdeu nada por trabalhar na minha obra. Aleluia. E está próximo, cada dia que passa, de você receber o prêmio da justiça. Glória ao nome do Senhor. Ninguém perde por servir ao Senhor. Glória a Deus nas alturas. E aí foi o primeiro encontro. E no primeiro encontro o Senhor já falou com o menino, porque o Senhor conhecia o coração de Samuel. O Senhor sabia que podia depositar nele a confiança para ele profetizar para os cabeça branca. Glória ao nome do Senhor, que afrouxou a coisa. Aleluia. E deixava a arca de Deus de qualquer jeito. Aí o Senhor falou: olha, Samuel, eu me indignei contra Eli, contra a sua casa. Não importa agora se eles vão oferecer sacrifício, manjar, essas coisas. Não tem mais jeito. Eu di tempo. Não importa se fizer seus filhos mais fazer seja o que for. E não adianta mais. Passou-se eles. Agora você vai, eu vou fazer assim, assim, assim. Vamos fazer. E vou tirá-los da minha presença, como diz aqui. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Aí o Senhor falou com Samuel e se ausentou. Amanheceu o dia, Samuel temendo o que o Eli ia perguntar. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Porque Eli era ali o responsável. Bendito é o nome do Senhor. Aí ele temendo, ficou quietinho lá, a função que ele fazia já ao amanhecer, já demorou um pouquinho para fazer. E Eli sabia que ele tinha ouvido o Senhor. Aí disse assim: Samuel, vem cá, conta tudo o que o Senhor te falou e não me encubras nada. Glória a Deus nas alturas. Aí Samuel olhou para ele e falou: olha, então, aí se nós prosseguíssemos a leitura aqui, vai falar, depois os irmãos leem. Glória ao nome do Senhor. O Senhor falou assim, 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 você deixou de qualquer jeito, era porque era filho, você passou a mão na cabeça e deixou a obra a escanteio, e isso e aquilo, porquanto agora vai ser tirado da sua mão. Você levou, você achou que era do seu jeito, não é. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aí Samuel, ele olhou e falou: ó, então seja feita a vontade do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Passando os dias, seus filhos foram, aconteceu algo, os filisteus invadiram Israel, no meio da luta, mataram os 2 filhos de Eli. A mulher de um deles, Fenéia, salvo eu, grávida nos dias de dar à luz. Ao ouvir a notícia, quando veio o mensageiro, falou: só eu escapei, levaram a arca de Deus. E mataram os teus 2 filhos. Eli estava sentado à porta do templo. Já era velho e gordo, pesado. Aí ele se espantou com a notícia. Não pelos filhos, e diz aqui que ele se assustou pelo que tinham feito, levado a arca. E que estava na mão dele. E ele deixou de qualquer jeito. Aí assustou pela arca e pelos filhos que já tinham morrido. Se assustou, virou para trás com a cadeira, caiu, quebrou o pescoço e ali morreu. Aí foi
teve a morte de Eli e os 2 filhos. A mulher de um dos filhos se assustou, estava nos dias de dar à luz, passou mal já, e teve uma criança naquele momento pelo susto. E assim como quando tiraram a criança, as parteiras disseram, olha, é um menino, é um varão. Ela nem ouviu, nem deu atenção, e ali também se foi e morreu. Glória ao nome do Senhor. Se continuarmos a leitura aqui, salvo o nome do menino, as parteiras colocou o nome dele de Icabod. Aleluia, que significa foi-se a glória de Israel, foi-se a glória de Israel junto com a arca de Deus que não podia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. E aí Samuel, o Senhor foi se usando dele, está escrito aqui, ele cada vez mais, o Senhor começou a falar com ele, e ele começou a falar aquilo que era para falar ao povo, e foi respeitado como homem de Deus, profeta do Altíssimo. Glória ao nome do Senhor. Aí depois o Senhor criou um caminho, a arca de Deus voltou para Israel. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor mandou-nos esta palavra. Glória a Deus nas alturas. E o Senhor diz para nós, aleluia, a minha palavra nunca vai ser tirada do vosso meio. Aleluia. Passou-se a glória de Israel, mas da minha obra a glória dela nunca vai passar. Glória ao nome do Senhor. Passam-se os anos, passam-se as leis, passam-se as determinações, passam-se as estações, passam-se os anos, diz o Senhor, a minha glória não passará da minha obra, diz o Senhor, aleluia, sempre há de resplandecer, e continuará a resplandecer sobre os meus escolhidos, diz o Senhor, aleluia, glória a Deus nas alturas, e por mais que o inimigo tente, aleluia, 24 horas, aleluia, tentar roubar a arca, chamada graça de Deus, dos vossos corações, diz o Senhor, aleluia, na tua alma eles não tocarão, diz o Senhor, aleluia, porque a minha igreja, eu vos revestirei da minha glória, dia após dia, e nunca passará, diz o Senhor, aleluia, glória a Deus nas alturas, aleluia, aleluia, às vezes vamos olhar e não tem a manifestação do Senhor. Vamos olhar e vamos dizer assim como pensou Eli em algum momento, não tem como o Senhor falar com um menino desse tamanho, não tem como, a arca de Deus está aqui segura, e se acomodou, glória ao nome do Senhor, mas o Senhor vem por caminhos que a nossa mente nunca pensa. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor nunca vai vir na direção em que estamos esperando. Ele sempre vai nos pegar de surpresa. Glória ao nome do Senhor. E aí o Senhor, aonde ninguém via, ali estava a glória de Deus sobre o menino Samuel. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E esta obra, aleluia, que é, aleluia, quase que invisível diante da população mundial, mas aqui se manifesta a verdadeira e a mais pura glória do Altíssimo, aleluia. O Senhor manifesta em outros lugares, em outros níveis diferentes, outros povos que o Senhor vai salvar, mas aqui é especial, aqui está a eleita do Cordeiro, aqui está a esposa do Senhor, aleluia, que o Senhor a ouve, não importa o gemido, bendito é o Senhor, mas o Senhor te ouve, o Senhor continuará a te ouvir, e a glória dele não passará de ti, diz o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Então zele do que eu te dei, zele da função que eu te dei, zele do lugar aonde eu te coloquei, porque se perder nunca mais acha outro lugar, assim como foi os filhos de Eli, ou como foi o próprio Eli, perdeu, não teve como mais revogar, e aí o Senhor os entregou nas mãos dos adversários. Bendito é o Senhor. Cuide do que eu te dei, como a menina dos teus olhos, cuide, pois o que eu te dei é muito precioso, e você não encontrará em nem mais um outro lugar nesta terra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Assim guardemos esta palavra em nossos corações. Deus seja louvado. Amém.